Que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente, convide a nossa vontade a entender que tudo é dom, a entender que tudo é graça, e que este mesmo Espírito Santo possa infundir no nosso coração o dom de participarmos melhor do sacrifício de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois bem, na aula passada, então, nós começamos a missa parte a parte e nós vimos, então, desde da procissão de entrada, né, até a oração da coleta. Nós vimos, então, que os ritos iniciais são divididos em 5 atos, né? 5 atos. Desde da procissão até a oração da coleta. E a gente viu que dentro da oração da coleta, ela é, ao final, se ela é dirigida ao Pai, é uma resposta. Se ela é dirigida ao Pai e menciona o Filho no final, tem uma outra resposta. E se ela é dirigida somente ao Filho, uma outra resposta, né? E aí eu falei para vocês prestarem bastante atenção nas missas que vocês participarem, para vocês começarem a entender isso daí. Não de forma acadêmica, né? Sistêmica, de nós entendermos por puramente estudo, mas para nós começarmos a prestar atenção nos ritos litúrgicos da nossa Santa Igreja, de que cada rito tem uma resposta, cada rito uma oração, cada rito um engajamento nosso como assembleia frente à oração litúrgica, certo? Então hoje, agora, nós vamos começar a liturgia da palavra propriamente dita, né? Nós vimos que a missa não tem divisão. Entretanto, para nós podermos estudá-la, nós vamos dividi-la em 2 momentos, né? A liturgia da palavra e a liturgia eucarística. E dentro da liturgia da palavra existem os ritos iniciais e a liturgia da palavra propriamente dita, que é o que a gente vai entrar agora, certo? A liturgia da palavra propriamente dita. Então, pós oração da coleta, o oremos, né? O missal prevê o silêncio. O silêncio no sentido assim, ó. A liturgia da palavra deve ser celebrada de modo a favorecer a meditação, né? Deve, por isso, evitar-se completamente qualquer forma de pressa. Qualquer forma de pressa que possa impedir o recolhimento dos fiéis. Haja, então, breves momentos de silêncio, né? Porque é o Espírito Santo que falará ao nosso coração. Então, na liturgia da palavra, quando ela for começar, né, não pode haver pressa aí, né? Então, a liturgia da palavra, ela tem que nos levar a uma meditação. Por isso, é importantíssimo, nem todos os padres fazem isso, mas é importantíssimo e o missal dá essa abertura de que pós primeira leitura, silêncio. Aí reza o salmo, ou canta. Aí depois, pós segunda leitura, silêncio. Momento de meditação. Evangelho. Pode haver silêncio depois do evangelho. Homilia e silêncio depois da homilia também. Então, o silêncio é algo que o missal prevê. Ah, Vinícius, não ter esses momentos de silêncio é errado? Não, não é. Não é.
Mas o missal, ele abre isso daí e ele diz que é bom que haja. Porque as leituras têm que nos levar a uma meditação. Por isso não pode haver pressa. Né? Não pode haver pressa. Por exemplo, começa a missa, né? Aí a gente começa a primeira leitura, salmo, segunda leitura, evangelho, então tudo muito rápido. Aí as equipes de liturgia já trabalham meio que de forma mecânica ali, né? O padre meio que já apressa alguma coisa para não extrapolar nem nada. Mas não. A liturgia da palavra tem que favorecer a meditação. Então é muito bom. Eu já participei de várias missas com vários padres, né, que eles fazem isso. Acaba a primeira leitura, antes do salmista começar a cantar ou ler o salmo, silêncio. Uns 2, 3 minutinhos ali, ó. O padre faz silêncio. Aí depois canta-se o salmo, aí reza a segunda leitura, aí silêncio também. Isso para nos ajudar a meditar, né? Porque as leituras bíblicas, né? É como se a igreja abrisse nesse momento o baú de tesouros dela e nos expusesse a um dos maiores tesouros que a igreja tem, que é a leitura da Sagrada Escritura. Antigamente, o povo não tinha acesso à Sagrada Escritura. Né? O povo não tinha a Bíblia na sua casa. Onde que o povo ouvia a palavra de Deus? Na missa. Né? O povo não tinha acesso. Uma que o povo era iletrado. E também a igreja, para que não houvesse erros de interpretação, porque vocês sabem que a igreja, ela é a fiel intérprete da Sagrada Escritura. Nós não podemos interpretar a Sagrada Escritura a bel prazer. Nós não temos a autoridade de interpretar a Sagrada Escritura. Quem interpreta a Sagrada Escritura é a Santa Igreja Católica. Nós não temos esse poder, né? Então, no momento da liturgia da palavra, a igreja abre o tesouro da Sagrada Escritura para nós escutarmos a Sagrada Escritura, meditarmos a Sagrada Escritura e então a igreja explicará a Sagrada Escritura de acordo com a doutrina e a tradição da Santa Mãe Igreja. Certo? Então, existe na liturgia da palavra uma unidade da história da salvação, que isso é contado no Antigo Testamento, a primeira leitura e o Salmo, e unida ao Antigo Testamento o Novo Testamento, a segunda leitura e o Evangelho. Certo? Então há uma unidade na palavra de Deus, na liturgia da palavra, dentro da missa. Há uma unidade que nos contará toda a história da salvação. É aquilo que nós vemos quando nós participamos da Vigília Pascal, que tem, então, 7 leituras do Antigo Testamento e uma leitura do Novo Testamento e o Evangelho. Então, são 8 leituras da Sagrada Escritura, mais o Evangelho, e em cada leitura da Sagrada Escritura, um salmo. Então, a liturgia da palavra do Sábado Santo conta-se toda a história da salvação.
Como durante as missas que nós participamos, não há todas essas leituras, mas apenas a primeira, o Salmo, a segunda e o Evangelho, então há uma unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Certo? E o correto, como eu já falei para vocês, é que as leituras, primeira leitura, Salmo, segunda leitura e Evangelho, sejam proclamadas do ambão. Certo? Não pode ser proclamadas de outro lugar. Correto? Que sejam proclamadas do ambão. Segundo a tradição da igreja, a função de proferir as leituras, né, de ir lá e ler as leituras, não é uma função presidencial, mas ela é uma função ministerial, de ministério, né? Por isso as leituras elas são proclamadas por um leitor. Isso nós estamos falando da primeira leitura, do Salmo e da segunda leitura. Elas são proclamadas por um leitor. E o Evangelho é proclamado por um diácono ou um padre, ou o bispo. Mas no caso, o diácono e o padre. Ou se tiver só o bispo sozinho na missa, o bispo. Vinícius, pode um seminarista proclamar o Evangelho? Não, não pode. Pode o leitor proclamar o Evangelho? Não, não pode. A proclamação do Evangelho cabe ao diácono, ao padre e ao bispo, aos ministros ordenados. Certo? A leitura do Evangelho, ela traz com ela uma maior honra, uma maior veneração, porque é como se Jesus Cristo nos falasse naquele momento. Né? É como se o próprio Jesus estivesse lendo para nós, falando para nós, né, as coisas do Pai. É por isso que o Evangelho ele tem orações próprias. Ué, que orações são essas? Orações que são feitas em silêncio. E o padre deve fazer essas orações antes de proclamar o Evangelho. Por exemplo, se é um diácono que vai preparar... Se é um diácono que vai proclamar o Evangelho, ele vai até o padre e ele vai falar para o padre: Padre, dai-me a tua bênção. Ele de cabeça baixa, né? E aí, em voz baixa, ele vai dizer: dai-me a tua bênção. E o padre vai dizer assim: o Senhor esteja em teu coração e em teus lábios, para que possas anunciar dignamente o seu Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando tem um diácono e ele que for proclamar o Evangelho, ele vai até o padre e em voz baixa se inclina e fala: dai-me a tua bênção. E aí o padre vai falar isso: o Senhor esteja em teu coração e em teus lábios, para que possas anunciar dignamente o seu Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? E o padre, quando não tem o diácono, o padre sai da sede, da sua cadeira, e de frente com o altar, ele se inclina um pouquinho diante do altar e ele reza em silêncio: ó Deus
Todo-Poderoso, purificai-me o coração e os lábios, para que eu anuncie dignamente o vosso santo evangelho. Não precisa citar nomes nem nada, mas os padres têm feito isso, né? Quando o padre sai da sede para proclamar o evangelho, ele tem que parar diante do altar, inclinar a cabeça e rezar. Ó Deus Todo-Poderoso, purificai-me o coração e os lábios, para que eu anuncie dignamente o vosso santo evangelho. E aí ele vai para o ambão. Vi, quando tem mais de um padre, assim, ou o bispo e vai um padre, ele precisa pedir essa bênção ou não? O padre não. O padre não. Se tiver dois, três padres, não tem essa necessidade. E nem pro bispo. Não, nem pro bispo. A única coisa que normalmente o padre vai fazer é, se tiver o diácono vai pedir a bênção pro padre. Aí, se tiver vários padres e não nenhum diácono, o padre que for ler o evangelho e proclamar não precisa pedir bênção para ninguém. E vai fazer tudo conforme o rito. E aí, se tem o bispo e não tem um diácono, o padre não precisa pedir a bênção para o bispo. E a hora que ele termina o evangelho, palavra da salvação, normalmente, em sinal de respeito, ele leva o lecionário para o bispo beijar. Aí ele leva o lecionário e o bispo beija o lecionário. Mas o padre não precisa pedir a bênção para o bispo, só o diácono. Aí o diácono pede a bênção tanto para o padre, e se tiver o bispo, ele pede para o bispo. O diácono vai pedir sempre a bênção para o presidente da celebração. Certo? Quando o diácono pede a bênção, o padre fala em voz alta também, ou fala em voz baixa igual o diácono? Em voz baixa também. O povo não escuta. Ele faz a oração lá baixinho, só para o diácono ouvir. Certo? Tudo bem? É aquilo que vocês já sabem. O salmo também é proclamado no ambão e tudo mais, né? Aqui uma coisa muito importante, né? E que eu reparo muito nisso, é que o povo não sabe, né? E alguns padres acabam não ensinando. Mas uma coisa muito importante e faz parte dos nossos gestos de liturgia, da nossa posição corporal. Por exemplo, a aclamação do evangelho. Depois da leitura, né, que precede imediatamente o evangelho, canta-se o aleluia. Qual o único tempo da igreja que não se canta o aleluia? A quaresma, né? No advento pode cantar o aleluia? Pode. No advento pode cantar o aleluia. Só não canta na quaresma, certo? Então, canta-se o aleluia ou outro canto indicado pela rubrica do missal, né? E o aleluia, a aclamação ao evangelho, não é apenas uma música. Ela não é uma música apenas. A aclamação do evangelho, ela constitui um rito da missa, né? Ela é um rito. Por exemplo, acabamos de comungar, a música, a hora que tá tocando a música, a hora que tá tocando, na hora da comunhão, tá tocando uma música, aquela música, ela é um rito? Não. Ela não é um rito da missa. Pode ter ou não. Agora, a aclamação do evangelho é um rito. Tem que ter. Né? Tem que ter a aclamação do evangelho.
E aqui o que eu falo para vocês é o que é muito importante, por quê? Porque na aclamação do Evangelho, nós já começamos a professar toda a nossa fé por meio do canto. Que nós vamos escutar a palavra de Deus. E no momento que acaba a segunda leitura, se não for observado o silêncio, se no momento que acaba a segunda leitura, e imediatamente começa o canto do aleluia, o povo tem que ficar de pé no momento que se inicia o canto do aleluia, mesmo que o padre ainda não levante. Porque às vezes o padre, na missa de domingo ou na missa solene, festa, tem o turíbulo, aquele negocinho que solta fumaça. Então, às vezes, o padre está esperando na cadeira dele para o turiferário vir, ajoelhar, o padre colocar incenso e tudo. E aí o que eu vejo é que o povo espera o padre levantar. Está errado. Começa o canto do aleluia, o povo tem que levantar. Porque é um rito da missa, é um gesto. Nós já começamos a proclamar, professar a nossa fé através do canto, a nossa fé na leitura da palavra de Deus, que é o próprio Jesus que vai nos falar naquele momento. Certo? Então, todos em pé. Oi? No altar, os ministros, eles seguem o padre, porque eles só levantam a hora que o padre levanta. Sim. No altar, os ministros, os coroinhas vão seguir o padre. E quando o padre levanta antes da música começar e o padre tá errado? É muito apressado, né? O padre faz isso. Porque eu acho como quando o padre levanta antes da música, às vezes. É muito apressado aí. Normalmente, acaba a segunda leitura, o missal prevê o silêncio, né? Isso não existe. O missal prevê o silêncio, da gente meditar a segunda leitura. E aí, meditada a segunda leitura, começa-se o canto, a aclamação ao Evangelho. E aí nós, Assembleia, imediatamente nos colocamos em pé. E aí o padre pode levantar naquele mesmo momento ou ele pode aguardar um pouquinho. Normalmente o padre aguarda um pouquinho para o turíbulo. Se não tiver turíbulo, ele também já levanta. Começa-se o canto, ele também já levanta. Mas o que eu vejo é que muitas pessoas começam o canto do Evangelho e o padre está lá sentado. E o povo fica sentado. Aí o padre levanta, aí o povo levanta também, né? Mas isso assim, não é nem culpa do povo, nem nada, a gente não pode nem culpar o povo nisso, porque o povo não sabe também, né? Isso é questão de instrução, né? Do padre ensinar, de ter cursos de liturgia, essas coisas, né? Mas como eu falei para vocês, eu estou passando para vocês as regras, né? As vias de fato. Ok? Tudo certo? Então, beleza. Então, aí no Evangelho, então... E outra coisa, né? É algo já de ordem prática. Pra gente encerrar essa primeira parte, já voltar. Porque aí na hora que a gente voltar, a gente já vai encerrar. É bem rápido a segunda parte. Tem leitor que gosta de enfeitar a coisa, né? Por exemplo, acaba a primeira leitura, né? Acaba a primeira leitura, aí foi lá, né? Terminou de ler, e eu não sei se ele acha mais bonito, eu já vi isso acontecer, né? E ao invés dele falar aquilo que está no lecionário, tá lá, palavra do Senhor. Graças a Deus. Né? Palavra do Senhor. Tem leitor, eu acho o cúmulo, né? Eu participei de várias missas, várias paróquias, né?
O leitor termina, ele fala assim, ó, estas são palavras do Senhor. Eu falo, meu Deus do céu, né? Gosta de enfeitar a coisa, né? Falar palavras do Senhor. Não, palavra, no singular. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa é. Aí termina lá, olha para a Assembleia, né? Com o ar de... estas são palavras do Senhor. Sai daí, ô Jambrão. Tá bom? Que a pessoa gosta tanto de enfeitar ou fazer aquilo que não pode, né? Que fere a liturgia como um todo, né? Então é palavra do Senhor, graças a Deus. Certo? Nada de enfeite nisso daí. E outra, uma coisa muito importante, né? O Salmo. Não se pode mudar a letra que está no lecionário. Não pode. Ah, Vinícius, mas o Salmo do dia caiu, o Salmo 22, lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu posso cantar a música lá, pelos prados e campinhos? Não pode. Não pode. Ah, mas eu posso cantar uma música, é missa de Nossa Senhora. Eu posso substituir o salmo por uma música de Nossa Senhora? Não pode. Ah, eu posso trocar o versículo, lá, o refrão do salmo para ter mais melodia? Não pode. Não se muda a letra que está no lecionário. Se quer cantar, e eu acho muito bonito quando canta o salmo, eu acho que fica digno e tudo mais. Não que quando não canta não é digno, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Falando assim que parece que fica bonito o povo cantando e tal. Se quer cantar, que coloque melodia na letra que está no lecionário. Certo? E outra coisa, né? O salmo responsorial é o povo que tem que cantar. Então, normalmente, o salmista, ele vai lá e aí ele canta o refrão, né? Aí ele canta para o povo aprender a melodia. E aí depois ele vai cantando as estrofes, ou lendo as estrofes. E o povo, ao final de cada estrofe, canta o refrão. Então, é o povo, é o salmo responsorial. Então, não é aconselhável o que algumas equipes de música fazem. Por exemplo, eles colocam o refrão numa melodia tão difícil, de elevar a voz até as alturas e puxa o ar e vai aquelas melodias difícil e esquisita, que o povo não consegue acompanhar. Então, quando vai ser cantado, que coloque melodia simples, para que a Assembleia cante. O Ministério de Música, ele existe para dar harmonia, para dar uma melhor harmonia entre a Assembleia e o presidente da celebração, né? Então, todas as músicas têm que fazer com que o povo cante. Então, não adianta tocar músicas que o povo não conheça. Ah, Vinícius, então sempre vai ser as mesmas? Não estou falando isso. Então, desde que seja litúrgica, comece a ensinar o povo as letras, né? Comece a tocar sempre aquela música até o povo aprender. Mas não, tem equipe que toca uma música nessa missa, outra música essa, outra nessa, e o povo nem sabe. O povo nem consegue acompanhar. Então, que tenham letras, né? Pode mudar, não estou falando isso, que não pode, tem que ser engessado, não estou falando isso. Estou falando que vai mudar desde que seja litúrgico, mas que vai tocando com tempo o povo aprender. Certo? E o salmo responsorial não pode mudar a letra do missal, do lecionário. Tá bom? Não se muda, porque aí é errado.
certo? Tudo bem? Ô Fabinho, vamos derrubar aí essa aula aí, né? Aí a gente já volta para a próxima, para a gente já encerrar também. Certo? Então, o Fabinho já vai mandar o link para nós. Vamos lá. Que música que você cantava? Por que saiu do link? Já acabou? Hã? Já acabou? Tá acabando. Por que tá acabando? Porque tá acabando. Novo link. Fabinho. Deixa de mim, quero ver novamente. Vontade para que me respeite. Tá. Você não aceitou, né? Posso? E tá fechado. Certo? Vamos lá. Aqui, ó. Não tem como a gente errar, né? Ó, missal, todo o livro litúrgico, né? Tudo que tem que acontecer na missa está aqui. Né? Todas as rubricas. E aquilo que eu falei para vocês, eu falo de novo, né? Vamos ver se dá para mostrar aí certinho. Tem essas letrinhas, ó, em vermelho. Tem as pretas e as em vermelho, né? As pretas é a que o padre faz, as orações e tudo mais. As em vermelho são chamadas de rubricas, né? E elas não são sugestões. Elas são leis que o padre tem que seguir. Então aqui é onde fala que o padre abre os braços, fecha os braços, que o padre reza em silêncio, ou que o padre reza em voz alta, ou que o padre ajoelha, ou que o padre levanta, ou que o padre abaixa a cabeça, ou que o padre tem que falar isso. Então aqui as rubricas não são sugestões, né? Elas são leis que o padre tem que seguir. Então na missa, o padre, ele não tem que inventar nada, né? Ele não tem que inventar nada. Ele tem que seguir o missal, né? A liturgia, como eu já falei para vocês, elas são repetições solenes. Não é invenções cativantes. Elas são repetições solenes. Certo? Daí, pós-evangelho, vem a homilia. Né? Vem a homilia. A homilia é parte da liturgia. A homilia, durante a semana, desde que não seja nenhuma solenidade, festa, nem nada disso, mas durante a semana, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado, desde que o sábado não seja celebrado no domingo, né, a liturgia do domingo, a homilia durante a semana, ela não é obrigatória.
o padre pode não fazer homilia. Se ele quiser, ele não precisa. Certo? Se o padre não quiser, ele não precisa. A homilia, ela é obrigatória nos dias de domingo, solenidades, né? Aí ela é obrigatória. Mas durante a semana, não. Se ele não quiser, ele não precisa. Certo? Mas normalmente os padres fazem, né? Aí a homilia, né? Ela é feita pelo padre, pelo presidente da celebração, né? Ou pelo bispo. Pode ser feita pelo diácono. Em alguns casos, pode ser feita por um diácono. Mesmo que haja o presidente da celebração lá, pode ser feita por um diácono. O bispo está presidindo a missa. Ele pode delegar a homilia para um padre. Ou um padre, o presidente da celebração, pode delegar a homilia para um outro padre, mas desde que seja um ministro ordenado. Tá bom? Por exemplo, até o missal da abertura assim. Vamos supor que por algum motivo que nós desconhecemos, haja na Assembleia um padre ou um bispo que não está paramentado. Até eles podem fazer a homilia, mesmo sem os paramentos. O presidente da celebração pode ceder a homilia para eles, mas desde que sejam ordenados. Vinícius, uma dúvida com relação ao Evangelho. O Evangelho pode ser da forma do Salmo, meio que cantado? Não é cantado, não sei. Não, mas pode. A gente pode pôr melodia no Evangelho. Pode ser. Normalmente, se você assiste, já deve ter assistido, claro, as missas solenes no Vaticano, normalmente o diácono canta o Evangelho. Natal, Vigília de Natal, Páscoa, os diáconos sempre cantam o Evangelho. Pode ser cantado. Certo? Agora, algo muito importante sobre a homilia. A homilia, já falei quem pode fazer, né, e tal. Ela é tirada, a homilia ela é feita com base nas leituras da Santa Missa, certo? A homilia ela é feita com base nas leituras da Santa Missa. O missal, ele dá abertura para que, não todas as vezes, não sempre, o padre possa, ao invés de explicar as leituras, ele trazer um assunto recorrente, um assunto que está fazendo muito barulho na mídia, muito barulho na cabeça do povo, e o povo não está entendendo, algo que é de acordo com a liturgia católica, da doutrina católica, aí ele pode explicar este assunto na homilia, certo? Mas normalmente a homilia ela é tirada das leituras da Santa Missa, certo? A homilia, ela pode ser espontânea, né? O padre pode ir lá e falar o que normalmente acontece, ou ela pode ser lida. Só que se ela for lida, tem que ser a pessoa que escreveu, né? Normalmente eu vejo muitos bispos que leem as suas homilias. Até, por exemplo, as homilias do Santo Padre, as homilias
de cardeais, de arcebispos. Normalmente eles escrevem e eles leem. Por quê? Para que normalmente essas grandes homilias, elas são televisionadas, elas são gravadas. Então, para que ninguém tire nenhuma palavra de contexto, essas homilias são escritas e publicadas. Todas as homilias do Santo Padre, elas são publicadas, para que não corra o risco de tirar nenhuma do contexto. O que acontece muito, né? De pegar uma palavra do Santo Padre ou de algum bispo e tirar ela totalmente do contexto. Ô Vinícius, tem a ver com o assunto, com relação à liturgia, mas não é do que você está tratando agora, que me veio essa dúvida. Um casamento, pode-se mudar a liturgia? A liturgia, tipo assim, a primeira leitura? Pode. Casamento pode. Missa de sétimo dia, não? Não, no sétimo dia não. Normalmente os casamentos são celebrados fora do domingo, né? No domingo não se mudaria, né? No domingo não. Mas fora do domingo normalmente tem as leituras próprias. No próprio ritual do sacramento do matrimônio tem as leituras próprias, que você pode escolher. Aí normalmente é bonito quando os noivos escolhem, tá, de acordo com o padre senta com ele. Por exemplo, quando eu me casei, eu e a Jéssica, eu tenho até hoje o ritual do casamento. Foi eu que fiz o ritual do meu casamento. Claro, não foi minhas palavras nem nada, de acordo com o ritual da Igreja Católica. Mas eu encadernei, até que o padre que celebrou o nosso casamento era muito amigo meu e da Jéssica. Aí ele falou, Vi, faça o rito você. Então eu fiz todo o rito, eu e a Jéssica, nós escolhemos as leituras, nós escolhemos a oração eucarística, o prefácio, o memento dos esposos. Nós fizemos tudo de acordo com o rito, mas nós escolhemos. Então é muito bonito quando o noivo e a noiva fazem isso, né? Todos os noivos têm que fazer isso? Não, normalmente o padre escolhe lá. Mas às vezes é importante os noivos estão participando, né? Tem noção disso daí, isso é muito bonito. Certo? Viver o noivado, né? É uma coisa. Viver essa época do noivado é uma coisa que tem que se aproveitar. É importante, né? Fazer parte da liturgia, né? Então a homilia, então, ela é dessa forma, né? Tirada das leituras da Santa Missa. Ok? O padre não pode, né? Pelo amor de Deus, gente, quando eu falo isso, é uma maneira de me expressar, assim, até. Mas eu não estou falando que os padres fazem isso, pelo amor de Deus. Mas os padres não podem falar abobrinha na homilia. Né? A homilia, normalmente, os padres, eles preparam ela antes. Né? A homilia, ela é fruto de oração, de preparação, de leitura da palavra de Deus, né? Para chegar na hora da missa e o padre estar preparado para fazer a homilia. Ele não pode falar borracha na hora, né? Uma vez que um padre fala uma besteira, dá um problema muito grande. Lembra, até há pouco tempo atrás, não lembro se foi a Jana, mandou no grupo, um padre que falou que até Nossa Senhora havia cometido pecados, né? É um absurdo, é um escândalo, né? É uma heresia, porque por dogma de fé Nossa Senhora não cometeu pecado, é Imaculada Conceição, antes, durante e depois do parto, ela não comete pecado algum, ela não sofre mancha nenhuma, né? Então o padre tem que preparar. Não só o padre, quem vai fazer as leituras,
As equipes de liturgia, elas têm que ser muito bem trabalhadas. Por quê? Porque vamos supor que vá fazer, participe. Eu, o Sérgio e a Lu, nós somos a equipe de liturgia. Então, eu vou fazer a primeira leitura, a Lu vai cantar o salmo e o Sérgio vai fazer a segunda leitura. Então, não pode eu, o Sérgio e a Lu tomar ciência da palavra de Deus no dia da missa. Ou na hora, subo lá rapidinho antes, dou uma treinada lá no ambão e bala. Não pode. As equipes de liturgia, se eu, o Sérgio e a Lu somos da equipe de liturgia e nós sabemos que nós vamos participar, seremos a nossa equipe a participar da liturgia no domingo que vem. Então, uma semana antes, nós nos reuniremos, uma semana antes, nós distribuiremos as leituras para quem for fazer, né? Quem será fazer? Porque durante aquela semana, nós, mais do que treinar a leitura, é nós rezarmos com a leitura. Porque nós emprestaremos nossa voz à voz de Deus, à palavra de Deus. Então, nós subiremos lá para prestar um serviço à liturgia. Então, eu não posso, não pode existir, né? Aqui em Neves a gente chamava antigamente de pastoral do laço, né? Chegava na hora da missa, não tinha ninguém para fazer liturgia, turma ia laçando, né? Você pode fazer a primeira leitura? Fulano, você pode fazer a segunda leitura? Ciclano, pode fazer o salmo? Não tem que existir isso, não pode, é uma aberração da liturgia isso daí. A bendita da pastoral do laço. As equipes de liturgia têm que sentar pelo menos, uma semana antes para preparar a liturgia. Sabe? É muito importante que as equipes de liturgia, ao distribuir as leituras uma semana antes, elas leiam durante a reunião a liturgia da palavra e meditem naquela liturgia. Porque na hora eles estarão preparados. Olha o que fala o Missal Romano. Deixa eu achar a parte aqui. Cadê? Deixa eu achar. Aqui, ó. Se, porém, não estiver presente o diácono nem outro sacerdote, leia o evangelho o próprio sacerdote celebrante, né, o presidente da celebração. E se também faltar outro leitor idôneo, essa é a palavra que usa o missal, se faltar outro leitor idôneo, o sacerdote presidente da celebração proclame igualmente as outras leituras. Então, na falta de um leitor idôneo, o presidente da celebração lê todas as leituras. O padre lê todas. Por que ali fala de leitor idôneo? Aqui eu vou falar eu vou entrar nesse assunto com vocês, até para vocês, assim, somos todos adultos aqui e tudo mais, né? Mas assim, a Igreja Católica, ela não é excludente, né? Pelo amor de Deus, ela não é excludente. Só que não pode subir no ambão um pecador público para ler a palavra de Deus. O que é um pecador público? Alguém que está em segunda união, né? Um homossexual, né? São pecadores públicos. Vinícius, mas todos nós somos pecadores. É verdade, todos nós somos pecadores. Só que, normalmente, ninguém sabe do nosso pecado.
Agora, um pecador público é aquele que se coloca diante da comunidade e todo mundo sabe que ele é homossexual, que ele é assumido, né? Então não pode, né? Não pode subir no ambão para ler um pecador público. Tem que ser alguém idôneo, né? Alguém que tenha, que seja um exemplo na comunidade, né? Um exemplo de pai, um exemplo de filho, um exemplo de mãe, um exemplo de catequista, um exemplo de leigo, um exemplo de católico. Certo? Porque nesse momento nós estamos emprestando nossa voz à voz de Deus. Então a gente não pode chegar lá e ler na hora as coisas. Não, tem que ser preparado. A liturgia tem que ser muito bem preparada. Ela não é um circo, ela não é algo que a gente faz e tora o pau e vai do jeito que dá. Não, não pode ser assim. Né? Tem que ser muito bem preparada. Licença. Pelo amor de Deus, né? Certo? Da mesma forma que o padre tem que preparar muito bem as suas homilias. Porque na homilia, além de explicar a Sagrada Escritura, ele também explica a doutrina da igreja. E o padre não pode cometer um erro quanto à doutrina da igreja. Ele estudou para isso, para entender a Sagrada Escritura e a doutrina da Santa Mãe Igreja. Então ele não pode subir, ele não pode falar abobrinha, falar borracha, ficar contando piada. Não pode. Né? Tem que nos transmitir aquilo que fala a Sagrada Escritura e a doutrina da Santa Mãe Igreja. Certo? Tudo bem? Ô Vinícius, assim, por exemplo, aqui em Rio Preto, né? Não tem só missa domingo, tem vários dias e vários horários, entendeu? Como é que faz para organizar a liturgia nesse caso? Não, então, por exemplo, cada missa, cada liturgia, né? Cada horário tem uma equipe de liturgia. Igual aqui em Neves, né? Por exemplo, no domingo tem a missa das 8, a missa das 10 e a missa das 7h30 da noite, na matriz, né? Então, cada horário é uma equipe de liturgia. Então, a equipe de liturgia tem que sentar e preparar antes, né? Não chegar lá e fazer de qualquer jeito. Uma missa de segunda-feira. Segunda-feira vai ter uma missa. Então, a equipe de liturgia da missa de segunda-feira tem que já ter sentado lá na segunda-feira atrás para preparar a liturgia daquela missa. Então, as equipes... Mas falta equipe, eu acho, que no Preto, entendeu? Então, mas as equipes de liturgia, normalmente, uma paróquia muito bem estruturada é uma paróquia que tem escalas, né? Os leitores, as equipes de liturgia recebem escala, né? A paróquia durante aquele mês terá tantas missas. E em tantas missas, as equipes de liturgia que vão fazer parte daquelas missas. Então o padre, juntamente com as equipes de liturgia, já prepara isso um mês antes. E aí ele libera a escala junto com o coordenador de liturgia, e o coordenador de liturgia, junto com o padre, monta essas escalas e entrega para os grupos. Então os grupos saberão no início do mês toda a sua escala daquele mês. Então as equipes se prepararão para isso. O que eu estou entendendo, por exemplo, tipo assim, então se o cara for fazer quarta, quinta, sexta, ele tem que se preparar pelo menos numa quarta-feira antes, uma quinta antes, uma sexta antes. Uma sexta antes, isso mesmo. É o mínimo que ele se prepare uma semana antes para ele chegar na hora e ler muito bem, né? Ler não só gramaticalmente bem, foneticamente bem, mas leia com o coração, né? Acreditando naquilo que ele está lendo, porque ele rezou com aquela palavra. E assim, ó, oi? Como que funciona no caso de a missa ter sido substituído pela celebração da palavra? Tem essa preocupação também, ou aí faz-se realmente uma celebração da maneira como que... Não,
Então, mesmo que não haja a missa e haja a celebração da palavra por algum motivo que o padre não pode presidir, aí vai um ministro, tem que ser preparada dignamente da mesma forma. Porque só não haverá a consagração, mas haverá Jesus na Eucaristia, né? O ministro na celebração da palavra, ele não consagra, né? Porque não tem esse poder, mas ele pega Jesus no sacrário para dar a comunhão. Então, a mesma dignidade da Santa Missa é a mesma dignidade da liturgia da celebração da palavra. Eu parei de participar na comunidade aqui, porque infelizmente estava se repetindo muito. Até entendo, o padre teve alguns problemas de saúde, ele, família, e começou a trocar as missas, tudo por celebração. O diácono tentava fazer uma parte, ele transferia para a esposa dele, para ela fazer a homilia, virava uma bagunça total. Tá esquisito. Isso começou a acontecer na quarta, depois passou para a quinta, e tudo, as missas eram tudo trocadas, porque o padre estava com essas dificuldades de saúde, se ausentando bastante. Houve o processo da troca do bispo aqui, e o padre se envolveu diretamente com o Moacir, que veio para cá, virou. Falei, gente, tá tudo errado isso aqui, não dá para participar de um negócio desse. A celebração da palavra, ela também tem um rito próprio, né? Tem que respeitar também. Quem for fazer, se é o ministro da Eucaristia ou se é um diácono, ele vai obedecer às regras próprias. A homilia será o presidente da celebração. No caso, se é um ministro da comunhão, é ele que fará a homilia, é ele que lerá o evangelho, né? Só que ele tem regras próprias que ele tem que obedecer, ele não pode... Ele passava a homilia para a esposa ia contar caso da vida deles na homilia. Que a minha filha, que a minha... As histórias que não... Gente... Bagunça, né? Não, nem pode, ele vira bagunça, né? O ministro da Eucaristia pode fazer homilia? Se for celebração da palavra e ele for o presidente da celebração, aí ele pode. Se não tiver padre, não tiver diácono, não tiver nenhum ministro ordenado, o ministro extraordinário pode. Na celebração da palavra. Certo? Mas tem que ser tudo muito bem feito também, muito bem trabalhado, muito bem preparado, né? Para não nos pegar de surpresa, né? É o que eu estava falando para vocês. O leitor, como eu falei, a igreja ela não é excludente, né? Mas assim, a gente também não pode, de repente, escolher um leitor que tem muita dificuldade na leitura. Por quê? Porque atrapalha todo mundo que vai ouvir. Mas a pessoa tem boa vontade. Então se ela tem boa vontade, ela vai rezar, ela vai se preparar melhor, ela vai ler, ela vai estudar, para ela se preparar bem para um dia ela poder ler dignamente a palavra de Deus, né? Mas assim, de repente sobe alguém para fazer a leitura, já aconteceu, né? A hora que termina a primeira leitura, eu não entendi nada do que foi lido na primeira leitura. Por quê? Por conta da dicção, por conta dos erros, né? E olha, gente, eu vou falar para vocês, o que eu já ouvi de erro por conta da leitura é um absurdo, né? A gente até dá risada. Porque eu sei que na Sagrada Escritura tem nomes que são mais difíceis, principalmente do Antigo Testamento, né? Mas assim, é aquilo que vocês já conhecem, né? Eu já vi, né? Epístola virar epistola, né? Gênesis, Genésio. E o mais absurdo, né? Que nesse dia eu era seminarista ainda, né? Eu tive que sair do presbitério de tanto que eu via, né? Olha o absurdo. A pessoa foi ler o livro do Deuteronômio, né? Então a pessoa, na hora de ler, ela, ao invés dela falar Deuteronômio,
Ela falou leitura do livro do Deita Demônio. Aí, na hora, o padre, que estava do lado do padre, a pessoa falou, a leitura do livro do Deita Demônio. O padre falou assim, deita quem? Aí, nessa hora, eu já saí do presbitério de tanto que eu ria. De tanto que eu ri. Então, fica feio, né? Fica feio para quem está lendo, porque a pessoa é constrangida, né? O povo não entende. Então, assim, ó, que vale, por isso que o certo é uma semana antes, né? Para a pessoa ler, se preparar, né? Se tiver uma palavra difícil, ou um nome de uma cidade, de um povo que está na leitura difícil, pergunte, né? Para não, na hora, não cometer essas gafes. Pode ser que é uma questão da pessoa ter se afastado da igreja católica por causa disso. Sim, claro. Ó, no seminário no qual eu fiz parte, tinha um padre, que era o nosso reitor, e era muito bravo, né? Ele era muito bravo, principalmente com a liturgia. Ele era Você fez aqui em Rio Preto, Vinícius? Não, em Mococa. Ele era muito bravo, né? Porque ele era um liturgista, assim, ó, exemplar, sabe? Muito bom. E aí, os meninos, né? Quando a gente ia ler a leitura, missa só entre nós, né? Só os meninos que erravam a liturgia, erravam a leitura, você errava uma palavra, ou lia uma palavra errada, o padre parava. Falava, fulano, como que você leu? No meio da leitura. Como que você leu? Você não preparou? Você não leu antes? Não rezou antes? Aí ele ia lá e terminava a leitura. Falava assim, ó, já que você não tem dignidade para ler, eu terminarei a leitura. Então ele era muito bravo mesmo. Então assim, ó, só que isso nos ensinou o zelo pela liturgia. É claro que o padre não vai fazer isso com o reitor fazia isso com a gente, que era seminarista. E assim, era só entre nós. O padre não vai fazer isso com o povo, né? Senão ele afasta o povo da igreja. Mas assim, o padre tem que ensinar. É assim, assim, assim. E nas pastorais de liturgia, eu quero assim, 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 tem que ser assim. Isso é zelo pela liturgia da igreja. O padre não vai ser grosso, sem educação com ninguém. Não é isso. Mas antes, né? Ensinar, dar formações, cursos para que o povo aprenda a participar dignamente dos santos mistérios. Né? Tudo bem? Certo? Aqui ainda está tendo muito essa questão da equipe do laço. Infelizmente, a gente vê muito isso. Eu vivi duas situações recentes. Uma que as pessoas trocaram a leitura. Eles tentaram fazer outra. Na primeira, o padre parou e falou, para, não é essa. Faz a correta. A pessoa foi lá e olhou, viu que estava na página errada e voltou. Na segunda vez, ele deixou passar. Ele estava com uma leitura na mão, ele estava fazendo outro lá em cima e foi embora. Eu creio que seja isso, seja a questão de realmente a equipe do laço. Já aconteceu comigo. Você está sentado, a pessoa vem, você pode fazer? Não posso. Não foi preparado. Então é complicado isso. Você vê que desanda mesmo. De repente, você tem a vontade de se afastar, de não participar mais. Acaba essa questão. Ô, Sérgio, desculpa me intrometer, mas nesse caso, melhor você fazer do que outra pessoa, porque às vezes a pessoa não está em pecado, igual ele falou, vai dar para as pessoas lá em cima. A liturgia tem que ser muito bem preparada. Exatamente. A gente não pode, assim, né? É que às vezes a gente brinca com a liturgia da igreja, sabe? Às vezes a gente acha que é algo, sabe, um rito, algo muito banal, mecânico, vai lá e faz. Por exemplo, uma vez eu falei isso numa reunião, e aí, nossa, causou um alvoroço na reunião, né? Não era o meu intuito causar um alvoroço na reunião, nem nada disso, mas causou. Por exemplo, eu
particularmente, não estou falando, não é uma regra da igreja, não é nada disso, não é a igreja que está falando, é o Vinícius, é uma opinião do Vinícius. Opinião de alguém que gosta muito de liturgia, mas é uma opinião particular. Eu não sou fã de que crianças leiam as leituras. Porque talvez, por causa dos catequistas e os pais acharem bonitinho que leia a leitura, chega na hora, lê meio errado, ou lê muito baixo, ou não lê de acordo com o que tem que ser lido, sabe? Às vezes aí o povo fica mais encantado com aquela criança que está lendo do que com a leitura em si. Então, eu, Vinícius, não sou muito fã. Então não estou falando isso, pelo amor de Deus, hein, gente? Pelo amor de Deus. Eu já fui criança e quando criança eu li muito na igreja. Quando criança, eu li muito. Mas assim, tem que ser preparado. Se for ler a criança, que a criança leia antes. E leia muito. Sabe? Leia bastante, leia bem, para não chegar lá no momento e assim, ler muito baixo, ou ler errado, e o povo não entender. Porque as leituras o povo tem que entender. Sabe? A gente tem que entender o que está sendo lido. Sabe? A palavra de Deus na Sagrada Escritura é o Shema Israel. Escuta, Israel, né? Escuta, o Senhor teu Deus vai falar. Então a palavra tem que ser escutada, né? Tem que ser escutada. Então está errado a gente ler com folheto? Não está errado. A didática a gente tem que tomar um cuidado, porque as leituras, elas não são só leituras, né? Elas são proclamações. Né? São proclamações. Então, mas assim, por exemplo, vamos supor, eu, Vinícius, eu tenho um déficit muito grande de atenção, então eu prefiro, ao invés de ouvir, ler, porque isso vai me fazer entender melhor. Ok, não tem erro nenhum. Não tem erro nenhum nisso daí. Mas a leitura, ela tem que ser proclamada, não só lida. Né? É uma proclamação. Então, uma proclamação existem duas pessoas, a que proclama e a que escuta. Então, normalmente nós escutamos a palavra de Deus, é aquilo que está na Sagrada Escritura. Shema Israel, escuta Israel. Né? Mas aqueles que têm uma dificuldade, que gostam de acompanhar lido, não tem problema nenhum. Certo? Desde que acompanhe mesmo, né? Com o coração. Certo? Tudo bem? Para a gente encerrar, né? A aula de hoje, as últimas coisas aqui. Terminado a homilia, seja feita, então, né? Uma das seguintes profissões de fé. O credo, o niceno constantinopolitano, ou o credo que a gente mais conhece, que é o símbolo apostólico. Nós trabalhamos com afinco o credo, né? Das nossas últimas aulas aí, os 12 artigos de fé, né? Que estão no credo. Então, assim, nós sabemos que o niceno constantinopolitano, eu vou ler porque tem uma parte que eu tenho que explicar ele, dentro da missa, tá? Então, o niceno constantinopolitano fala assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus,
e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, e professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Esse é o símbolo niceno-constantinopolitano. Quando ele for rezado, quando não for o apostólico, que a gente está mais acostumado, quando for ele, a hora que chegar nessa parte, ó, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. Nesse momento, desceu dos céus. Todos nós nos inclinamos e terminamos o credo assim, inclinados. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Aí a gente volta ao normal e continua. Também por nós foi crucificado, padeceu, foi sepultado. Por quê? Porque é o momento da encarnação. Então, nesse momento, e se encarnou pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Volta. E aí continua. Certo? Quando for este. E quando for o apostólico? Vocês estão fazendo vênia? Vocês estão se inclinando quando for o apostólico? É no começo, né? O apostólico, ó, isso todo mundo já sabe, né? Então eu vou ler e já na parte que for que tem que fazer, eu já vou mostrar para vocês. Começa lá. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, levanta. E aí continua, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Vocês estão fazendo a inclinação? Geralmente está escrito no folheto. No folheto vem escrito. E no missal também. Então, na hora que começa, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, que foi concebido até o nasceu da Virgem Maria, inclinação profunda. Certo? Tem que ser feita. É uma regra. É uma rubrica. Não é uma sugestão. É uma lei. Significa respeito? É, porque no momento, é o momento da encarnação, né? Então nós nos curvamos ao mistério da encarnação, que Jesus se fez homem e habitou entre nós. Tudo bem? Então agora, a partir de hoje, todos vocês estão conhecendo melhor isso. Então, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Aí a gente volta ao normal. Ô Vinícius, e só faz isso na missa ou toda vez, em qualquer lugar que for rezar o creio em mais gente, faz isso? Não, só na missa. Na missa a gente faz isso. Certo? Tudo bem? E, terminado o credo, né? Terminado o credo, a oração universal, as preces, né? E as preces, ela também tem uma ordem. Não pode fazer preces, ela tem uma ordem. A primeira prece tem que ser pela igreja, pelo Papa, pelos bispos, pela igreja, tem que ser pela igreja, né?
Rezemos pelo Santo Padre Papa, pelo bispo, pelo padre, né? Tem que ser, a primeira tem que ser pela igreja. A segunda tem que ser pelos governantes das nações, pelas nossas autoridades, pelo presidente, pelos senadores, pelo nosso prefeito, por aqueles que governam as nações. Por isso, normalmente, quando eu faço, eu não cito o nome de ninguém, nada, eu sempre falo, pelos governantes das nações. Certo? A terceira tem que ser por aqueles que sofrem alguma dificuldade, seja no corpo, na alma, seja dificuldade material, pelos pobres, né? A terceira tem que ser pelos que sofrem alguma necessidade. A quarta tem que ser pela comunidade local, pela nossa paróquia ali, né? E fala, por algum retiro que está acontecendo, por algum momento da nossa paróquia, por aniversário de tantos anos da paróquia, por alguma coisa da nossa comunidade local. Certo? E aí, normalmente, quando essa comunidade local, né? Às vezes quando está tendo matrimônio, missa do crisma, primeira comunhão, aí faz por aqueles que estão recebendo o sacramento. E se porventura for fazer, o que não é obrigatório, se for fazer alguma prece para os fiéis defuntos, que seja a última. Certo? Na missa dos fiéis defuntos, que seja a última. Certo? Essa é a ordem. Eu posso repetir uma, Vinícius? Pode, desde que não saia da ordem. Ah, Vinícius, eu vou fazer duas pela igreja. Eu vou fazer uma pela igreja em si e uma pelo Papa. Que seja as duas primeiras. Não posso fazer pelo Papa aqui e lá por último pela igreja. Não, que seja as duas primeiras. Ah, Vinícius, eu vou fazer pela nossa comunidade local, eu vou fazer duas. Beleza, então que seja a quarta e a quinta. Certo? Pela igreja, pelos governantes das nações, pelos que sofrem, pela comunidade local. Ah, Vinícius, quantas preces tem que ter? Olha, vai do bom senso, né? 5 tá de bom tamanho. Ah, eu posso fazer mais do que 10? Ah, pode, mas tenha certa paciência, né? Fazer 10 preces. Ah, e outra, tá escrito aqui, ó. As preces, ela também, como ela faz parte do rito, ela faz parte, ela não é um comentário à parte como o comentário inicial lá, ela faz parte, então ela é feita do ambão. Tá? Ela é feita do ambão. As preces, né? Ó o que fala aqui, ó. As intenções que se propõem, formuladas de forma sóbria e com sábia liberdade e em poucas palavras, devem exprimir a súplica de toda a comunidade. Tem prece, gente, que pelo amor de Deus, o leitor vai fazer a prece, cada prece é um texto. Pelo amor de Deus, é horrível. Fica cansativo, é antilitúrgico, porque de forma sóbria e com poucas palavras. E aí quem começa as preces é o padre. O padre propõe uma oração, fala qual é a resposta, o povo acompanha e aí começa as preces. Aí ele encerra ela no final. Ouvi, sobre a resposta, tem um padrão ou tem na liturgia a resposta de cada da prece? Ela não tem um padrão, assim, né, estabelecido. Mas ela não pode ser, tipo assim, respostas mirabolantes, né, que o povo não
Quer dizer, a maioria, nós aqui da paróquia não tem folheto, normalmente eles escolhem umas respostas que ou você não sabe o meio ou você não sabe o fim, você sabe só o começo. Não. Tem umas que é muito grande, né? A resposta é gigante, aí você nem... Normalmente assim, né? Olha, na liturgia, por mais que eu goste das solenidades, eu gosto de optar sempre pelo que é mais simples para que o povo participe melhor. Senhor, escutai a nossa prece. Sabe, é uma oração simples, mas ela é de uma profundidade muito grande. Porque você está pedindo que o Senhor escute a nossa prece. Sabe, com o coração, Senhor, escutai a nossa prece. Agora, Senhor, atendei o chamado, o clamor das preces da tua comunidade, e assim vai. Aí, nossa Senhora, é uma coisa tão... Ouvi. A gente se perde. E, por exemplo, porque a prece, ela está no missal, ela é obrigatória. Mas, muitas vezes, assim, quando tem batizado, o padre corta as preces. Então, ela é opcional ou não? Ela não é opcional. Ela tem que ter, ela faz parte do rito. Então, ele não poderia cortar. Não, ele não pode cortar, tem que ter. As preces da comunidade tem que ter, né? É o que fala o missal. Terminado o credo, tá aqui, ó. Em seguida, faz-se a oração universal. Tem que ter, não pode pular. As preces também não pode ser também feita por qualquer pessoa também, né? É uma leitura, né? Não pode. Tem que ser um leitor idôneo. O certo é a pessoa também estudar antes também. Isso, aí quem vai preparar é a equipe, né? A equipe junta. Você vai fazer a primeira leitura, a segunda, o seu salmo e as preces fulano. Mas a equipe vai preparar as preces. Uma semana antes, você vai fazer preparar a prece uma semana antes, então. Isso, preparar as preces. Por quê? Porque os subsídios litúrgicos, os livrinhos, às vezes, eles não seguem a ordem das preces. Tem uns que seguem e tem uns que não. Tem domingo que segue e domingo que não. Mas normalmente tem que seguir. Certo? Gente, beleza. Como é que seria seguir o livro, Vinícius? Eu fiquei perdido, Vinícius, com isso. Não, por exemplo, tem livro igual a liturgia diária lá, né? O livro da liturgia diária. Tem as preces. Então, a equipe pode optar por ler as preces que já está estabelecida na liturgia diária? Pode. A equipe pode optar por escolher já aquelas preces que estão lá. Mas a equipe também pode fazer as preces. Não precisa usar o folheto, então. Não precisa. Não precisa. Porque às vezes até no folheto da missa ela está invertida. Ela está errada. Tá. Fala do governante, a gente fala da igreja. Entendi. O que eu tô vendo muito é que tá toda vez na missa que eu tô ultimamente, tá falando sempre do dizimista, no final, Não, então, pela comunidade, né? O dizimista faz parte da comunidade local ali, né? Pode ser feito. Mas assim, o padre que dá liberdade para que... É que normalmente quando o padre opta por ter o folheto, normalmente, então, as equipes de liturgia, elas não preparam as preces, elas leem aquilo que está no folheto. Beleza, ok. Mas tem paróquia, igual a nossa aqui em Neves, que não tem folheto. Então, as equipes de liturgia têm que preparar as preces. Aí eles preparam as preces. Ou o padre, junto com o coordenador da liturgia, prepara as preces, e aquelas preces serão as mesmas no domingo, né? Na missa das 8, na missa das 10, na missa das 7h30. Aí domingo que vem é outras preces. Mas aí o padre pode uniformizar a prece daquele domingo. Mas
Mas aí fica a cargo da equipe de liturgia também, isso aí. Beleza? Mas o que eu tô falando, vendo muito assim nas preces, é que, tipo assim, sempre tem duas para a comunidade, né? Sempre tem a do folheto e aí tem dos dimistas e tudo mais. Mas você falou que pode, né? Que aí... Pode ser duas, desde que siga aquela ordem, pode dobrar, né? Uma prece. Mas desde que siga aquela ordem. Tudo bem? Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês agora, já uma coisa de ordem prática, né? Antes de acabar o nosso tempo aí, faltam 7 minutos. Quinta-feira que vem, eu tenho um compromisso muito grande. E eu não posso ministrar as nossas aulas. Até porque, igual hoje a Vivian me mandou mensagem, muitos de nós estamos fazendo novena de Natal, né? Então, quinta-feira que vem, eu não posso. Quarta-feira, normalmente a gente adianta para quarta, né? Eu também não posso, porque é aniversário da Jéssica, minha esposa. Então, se eu falar que vai ter o curso na quarta-feira, ela vai bater na cabeça minha e de todos vocês. Então, para que ninguém seja acertado pela fúria da Jéssica, nós não teremos aula na semana que vem. Na quinta-feira, não vai ter aula, por causa de... a gente tem as nossas prioridades, né? Vocês sabem que... aqueles que me conhecem sabem que eu gosto muito do universo nerd, né? Super-heróis, Star Wars, eu gosto muito desse universo nerd, gosto muito, desde criança. E já faz um tempo que eu comprei os ingressos para Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E a quinta-feira é a estreia mundial, né? Quinta-feira, então já está comprado. Então eu não poderei estar com vocês porque eu tenho um compromisso muito grande com o Homem-Aranha na quinta-feira que vem. Daí, gente, como é final de ano, essas coisas, então hoje será a nossa última aula desse ano. Porque aí já junta a novena de Natal, né? As missas, as novenas e tudo mais. Então, para que não ocorra de algumas pessoas do nosso grupo não poder participar das nossas aulas, então vamos encerrar o nosso ano letivo hoje e aí a gente volta em janeiro. Em janeiro a gente retorna com as nossas aulas. É triste encerrar no meio da missa, né, parte a parte, mas eu prometo que em janeiro eu retomo algumas coisas para a gente poder tocar o barco, tá? Então, em janeiro nós começaríamos já na oração eucarística, né, na parte de oração eucarística. Então, hoje nós encerramos o nosso ano letivo enquanto grupo de estudo, né? Para a gente poder participar das nossas novenas, né? Participar bem, preparar o nosso coração para o Senhor que vem, o Senhor que encaminha os nossos corações, que Ele nasça verdadeiramente no seio da nossa família, da nossa história, da nossa vida, né? Então, nos preparar bem para isso. Então, hoje a gente encerra o nosso ano, nosso ano letivo. Aí a gente volta o ano que vem, certo? Aí eu mando lá no grupo, janeirão, não tão no início assim, né? Porque às vezes tem as pessoas que viajam e tudo mais, e tá ainda em ritmo de festa, alguma coisa, mas a gente volta lá para a segunda semana e tal, a gente volta, segunda semana a gente volta com as nossas aulas. Tudo bem, gente? Ok? Então, nós encerramos o nosso ano letivo, né? A prova fica para o ano que vem, então... Está todo mundo aprovado? Então, mediante a prova, né? Vai ser em janeiro a prova, aí eu vou ver quem continua e quem não continua no nosso curso, né? Eu acho que eu perguntei demais, eu acho que eu já tô fora, né?
Não, você é participativo, ganha ponto extra por causa disso daí. Né? Eu quero que perca demais. Não, participação em sala. Mas, gente, é isso daí então. Fica pro ano que vem, pra gente participar bem das novenas de Natal aí. Tá bom? Preparar o nosso coração para o Senhor que vem. Tudo bem? Tudo certo? E aí, não é um tchau nem nada, a gente vai se falando no grupo, vamos nos desejar ainda no grupo um Feliz Natal, um Ano Novo, né? A gente vai se falando nos grupos aí. Parabéns pra Jéssica, né? Pra você também, por tabela, né? Que vocês estão só, né? Quarta-feira que vem ela fica mais velha. Então, vocês são só, né? Então, casou só. Então, é isso aí, verdade? Uma só carne. Então tem que ganhar presente também, não é só pra ela, não. Ô, gente, então fiquem com Deus, viu?